Bom dia, pessoal. O hoje um pouquinho menor, acho que pela chuva, né? Mas no horário nosso, vamos começar a nossa aula para a gente não atrasar muito e acredito que a gente acaba até antes das nossas duas aulas, pelo conteúdo de hoje. Só alguns recados. É, essa semana já é a semana 8, né? E eu fiz o fechamento da nota de vocês, que foi a avaliativa 2, que compunha a avaliativa 2 semana 5, 6 e 7, que foi até domingo passado. Eu fechei a nota no meu sistema aqui, só falta disponibilizar no Galileu, que eu farei isso hoje no período da tarde. Então até hoje à tarde vocês já têm a nota disponível no Galileu. Conferem. E depois, se alguém tiver alguma dúvida com relação à nota, me manda uma mensagem que eu mostro as notas individualmente da semana 5, 6, porque eu acho que ela não aparece para vocês a nota de cada semana. Eu consigo extrair esses dados lá da plataforma, então aí eu mostro para vocês a nota que você tirou em cada semana. Tá bom? Enquanto estava esperando ver se alguém mais entrava aqui na nossa aula, vamos abrir o nosso livro, então, aí no livro 2, que a gente agora vai fazer o finalzinho de movimento circular. Estamos lá no módulo 42. Compartilhar aqui para vocês poderem acompanhar. Toda aula eu vou marcando onde a gente está. E a parte que nós paramos foi aqui a última anotada. Então hoje a gente vai ver o módulo 42 e o módulo 43. Basicamente o módulo 42 são os exercícios referentes ao movimento circular. A gente pode rever alguns aqui. E hoje a gente vai aprender o módulo 43, que é Física da Bicicleta. Nada mais é do que os movimentos circulares, só que em sistemas acoplados. Então a gente vai ver como é que é o comportamento do movimento circular quando você tem duas engrenagens ou duas polias e elas estão em contato e elas se movimentam em conjunto, né, uma com a outra. E aí a gente vai ver que tem duas maneiras de ocorrer essa ligação desse movimento. Ou elas unidas pela extremidade, ou elas unidas pelo eixo de rotação, certo? Tem mais dois chegando. Bom, então, estamos chegando lá na página do módulo 42, vamos ver só qual tipo de exercício que tem. Talvez dê para a gente rever alguma coisa. Bom, o que você precisa lembrar de movimento circular uniforme é a regrinha que a gente
falou lá da relação de velocidade angular, dos movimentos periódicos, período, frequência, qual a relação que a gente tem entre a velocidade angular com a velocidade linear, qual é a relação que aparece entre deslocamento linear e deslocamento angular. Todas essas equaçõezinhas eu demonstrei na semana passada, então vocês, se tiverem dúvida, podem acessar o vídeo da gravação, que aí você vai ver como que a gente chega em cada uma dessas equações. Depois do finalzinho, se eu não me engano, acho que apareceu até a aceleração centrípeta, que ela vai aparecer quando o movimento tem uma trajetória curva, né? É a aceleração responsável por modificar a direção ó, a direção da velocidade, tá certo? Ah, que é pra gente ter um movimento circular, ó, só pra gente lembrar. E aí falamos do movimento periódico, período, frequência, relação, e realmente tem aceleração centrípeta, como havia dito. Relação entre as variáveis, velocidade linear posso calcular como 2πr vezes f, velocidade angular como 2π vezes f, portanto, velocidade linear é ômega vezes r, onde r é o raio da trajetória circular. Aqui nós temos cálculo da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é responsável por mudar a direção do v. Então o v estava aqui na horizontal para a direita, agora ele aparece diagonal para a esquerda, para baixo. Quem que fez essa mudança de rotacionar o vetor v? A aceleração centrípeta. E para isso, ele descreveu essa trajetória circular para conseguir executar esse movimento e essa rotação no vetor velocidade, certo? Como dito, então, aí depois aparece os módulos para exercício, que eu passei vagamente pelos exercícios na aula passada para você ter a resolução. Então, quem quiser buscar também a resolução da gravação do vídeo da aula passada, eu passo devagarzinho para aparecer para vocês as resoluções do gabarito, igual mostra o livro que eu tenho aqui digitalizado. E o módulo que falta hoje, que é o 42, que é esse daqui, ó, que na verdade, como você já pode ver, o módulo 42 ele já traz nos próprios exercícios resolvidos já uma noção de sistemas acoplados. Então depois é interessante você dar uma olhadinha aqui nos exercícios resolvidos do módulo 42, ó, porque ele já apresenta alguns modelos de exercícios onde aparecem sistemas acoplados, ó. Duas, dois, duas polias ligadas, mas pela extremidade, que você tem uma corda, uma fita, uma cinta, uma correia, uma corrente ligando os dois, ou eles podem estar rotacionados pelo mesmo eixo, como a polia 2 e a 3, ó. As duas estão no mesmo eixo, então elas rodam simultaneamente, porém, pelo seu tamanho, a gente vai ter comportamento diferente de velocidade, linear principalmente. Aqui é uma outra maneira deles estarem unidas pela extremidade, só que em contato e não através de uma correia. Elas estão em contato uma com a outra e isso também caracteriza uma ligação pelas extremidades. Aqui, talvez, basicamente, o funcionamento de uma caixa de engrenagem, uma caixa de câmbio de carro, onde você muda o contato entre as engrenagens, você altera a intensidade e a velocidade do motor. Então, nós temos alguns exercícios aqui, ó, como o número 1, que já mostra uma ligação pela extremidade. Depois a gente pode até fazer
voltar aqui e retomar esses dois exercícios, que é o 1 e o 2, onde a gente tem exemplos de sistemas acoplados. E aí, por que que aparece a física da bicicleta? Porque o sistema da física da bicicleta realmente tem essas duas situações, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que entender é que ele coloca aqui como a física da bicicleta, na verdade, você tem que associar isso com sistemas acoplados. Beleza? Então é o que a gente pode atribuir aqui no lugar da física da bicicleta. Eu gosto de falar muito de sistemas acoplados, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender de sistemas acoplados. Você vai ter o sistema de rotação, e aí você tem duas maneiras desse sistema estar acoplado. Ou unidos pela extremidade, como mostra aqui esse primeiro exemplo, né? Então, assim, qual que é o elo de ligação entre essas duas coroas, né? No caso, a coroa e a catraca, lá de trás. O elo de ligação é essa corrente, onde ela entrou em contato, ponto A está em contato com a catraca de trás e o ponto B está em contato com a coroa da frente, tá? O que que a gente tem que analisar? Primeiro, tem que ficar muito claro para nós que a, a rotação dos dois discos, assim, se a gente pode dizer, ela não vai ser a mesma quantidade de rotação. Isso eu acho que fica bem claro pelo tamanho até dos dois discos que nós temos aí. Então você tem o disco de trás aqui, que está simbolizado como disco A, e ele tem um tamanho menor do que o B. Portanto, esse disco A ele vai dar mais voltas completas do que o disco B, né? Obviamente, porque o B é maior. Então, enquanto o B aqui vai dar uma volta completa, talvez o A aqui dê uma volta e meia, duas. Aí vai depender muito da relação do tamanho de um com o tamanho do outro. Mas eu não queria nem chamar atenção para vocês para relação do tamanho dos discos. Eu queria chamar a atenção para vocês pela corrente aqui que liga os dois. E a corrente que liga os dois, a gente percebe que ela tem uma, uma, uma mesma velocidade, né? Por exemplo, se você pegar um ponto aqui na parte de cima e um ponto aqui na parte de baixo, ele vai desempenhar a mesma velocidade, né? Eu não tenho como, então ele vai ter aqui no caso pela rotação do pedal, né? A velocidade desse é para cá, a velocidade desse é para cá. E a primeira coisa que você tem que analisar é que a velocidade desses dois pontos é igual, né? Não tem como a parte de cima da corrente aqui, ela percorrer esse trajeto com uma velocidade maior do que a parte de baixo. Isso é impossível, porque o sistema da corrente é um só. Se você tiver dois pontos percorrendo com velocidade diferente do mesmo material, de duas uma, ou ele vai arrebentar ou ele já arrebentou. E aí você pode ter velocidades diferentes. Se isso não vai acontecer, então a velocidade do mesmo material ali ela tem que ser igual em todos os pontos. Vamos lá, vou repetir. A velocidade ali do material ela tem que ser igual em todos os pontos. Portanto, aqui no próprio ponto A, né, que ele vai ter uma velocidade aqui, eu vou colocar um pouquinho inclinado porque ali ele está ainda no disco, né? E aqui no ponto B, ó, vai ter as mesmas velocidades, certo?
Então, eu parto do princípio que a velocidade ali no ponto A, ela vai ser igual à velocidade no ponto B, tá? A velocidade linear, tá certo? Como que a gente calcula a velocidade linear? A gente viu ali no módulo anterior, né? Com relação ao movimento circular, que está aqui embaixo, na verdade, ó. Tô colocando aqui esses esqueminhas, mas a definição está aqui embaixo, ó. A velocidade em A é igual a velocidade em B. Então, o que que você pode afirmar? Que 2π vezes, e aí quem que é o A? O A está na catraca, né? Então, 2π vezes F vezes R, só que da catraca. Então, F da catraca, raio da catraca. Tem que ser igual à velocidade em B, que já é da coroa. Então, 2π vezes F vezes R. Só que é o F da coroa e o R da coroa. Então, veja que você pode simplificar os dois π's dos dois lados. E o que que você chega? Você chega que a frequência da catraca vezes o raio da catraca pode ser igual à frequência da coroa vezes o raio da coroa. Então a gente tem uma relação entre esses dois sistemas, tá certo? Relação essa que... Deixa eu ver se eu consigo mudar a corzinha aqui desse camarada. Esse preto aqui não tá me agradando muito. Aí. Então você tem uma relação entre as duas os dois discos em termos da sua frequência e do seu raio, que é o seu tamanho, tá certo? Então essa é a primeira regra que a gente aprende de sistemas acoplados. Quando eles estão unidos pela extremidade, ou que seja por uma corrente, igual mostra aí o sistema da bicicleta, ou que seja por duas engrenagens, que seja por duas engrenagens, né, com um tamanho diferente, né? Eu vou fazer até de outra cor aqui para não misturar. Ó, se você tiver duas engrenagens e elas unidas pela extremidade aqui também, você vai ter com certeza um número de rotação dessa menor para essa maior diferente, mas quando a velocidade juntar as duas aqui, ela, né, a velocidade de rotação das duas na sua extremidade vai ser igual. A diferença, a única diferença desse sisteminha aqui para o sisteminha da nossa corrente é que os dois discos aqui no caso da corrente, como elo de ligação, as duas coroas aqui giram para o mesmo lado. No caso aqui, pelo desenho dos meus vetores, eu coloquei elas girando no sentido horário, né? Então, por exemplo, ó, tanto o disco da coroa quanto o disco da catraca estão girando para o mesmo lado. Quando você tem uma corrente, uma corda, uma correia que liga as duas, elas giram para o mesmo lado. Quando você tem os próprios discos unidos pela lateral, igual aqui, sem precisar de um sistema de uma corrente, de uma fita, quando eles estão encostados, como se fossem duas engrenagens, aí você não, aí eles giram para lados opostos. Porém, a regra aqui das velocidades você pode se manter, tá? Então, o que que acontece? Uma vai girar para o sentido anti-horário, a outra vai girar para o sentido horário, né? Que é o que a gente pode observar aqui na, na nossa, no nosso desenho. Esse disquinho aqui menor ele vai girar para cá e esse disquinho maior vai girar para cá, né? Essa é a diferença. Quando você tem aqui os dois pela corrente, eles giram para o mesmo lado. E aqui gira um para cada lado, certo? Mas a regra é a mesma. O que você pode fazer?
Você pode falar que a velocidade linear deles é igual. Bom, consequentemente, se a velocidade linear deles é igual, a velocidade angular tem que ser diferente. Então, para esses dois aqui, se você tem VA igual a VB, quando nós vamos falar em termos de ômega, ômega A é diferente de ômega B, certo? Que é a velocidade angular. Por que que é diferente? Porque, como a gente falou, né? Eles vão executar rotações diferentes. Então, por exemplo, um vai rodar mais do que o outro. Provavelmente o que tem raio menor, ele vai executar mais voltas, né? E se ele vai executar mais voltas no mesmo intervalo de tempo do que o disco maior, então a velocidade angular dele tem que ser menor. Além de ser diferente, né, igual a gente está falando aqui, além de ser diferente, eu sei que o disco menor tem a velocidade angular maior. Por quê? Porque ele vai executar mais deslocamento angular do que esse daqui, né? Se você calcular 10 segundos para os dois aqui girando em 10 segundos, esse disquinho menor descreveu um deslocamento angular bem maior do que o outro. Se ele teve um deslocamento maior no mesmo tempo, ele só consegue isso com maior velocidade. Como a gente está falando aqui de deslocamento angular, então a velocidade analisada é a velocidade angular, tá certo? Então essa é a característica de sistemas acoplados quando você tem a união pela extremidade, tá certo? Agora a gente pode fazer uma segunda análise, que é quando você tem sistemas acoplados pelo mesmo eixo, né? Como, por exemplo, a gente poderia até analisar aqui o pedal e a própria coroa. Mas eu prefiro analisar por um desenho que apareça mesmo esse sistema, que é o próprio desenho que está analisado aqui anteriormente nos exercícios resolvidos. Ó. A polia 2 com a polia 3. Aqui, por exemplo, desse desenho. Ó. Então, elas estão unidas pelo eixo de rotação. Né? Deixa eu pegar uma página aqui que tem uma parte em branco melhor. Ó, aqui tem uma parte. Então, quando você tem esse sistema unidos pelo eixo de rotação, o que, que vai acontecer? Vou tentar elaborar um desenho um pouquinho melhor. Aqui, ó, você tem um disco de trás, e aí aqui na frente você tem um outro disco que eles estão unidos pelo eixo de rotação. Tá? E aí tem que estar bem centralizado os dois sistemas, certo? Para poder, para você conseguir analisar. Nem sei se está no centro ali, eu acho que sim. Pronto. E aí o que, que você vai observar? É, você concorda comigo que o disco de trás, o maior, se ele executar uma volta completa, aqui o disco menor também executa uma volta completa? Isso é muito óbvio, né? Porque eles estão presos pelo centro, pelo eixo de rotação. Então, se você o número de voltas agora é diferente do outro sistema, né? O outro sisteminha aqui, pela correia, o número de voltas que o menor dava era maior do que o grandão, né? Então esse disquinho aqui pequeno dava mais número de voltas do que o disquinho grande. Aqui não, aqui o número de voltas é igual. Então você pode partir do princípio que agora a velocidade angular do disco A é igual à velocidade angular do disco B. Quem é a velocidade angular? 2π vezes f. Né? Eu não tenho π, o π eu vou simbolizar como n. Tá? F de A tem que ser igual a 2π
vezes F de B. E aí, como você pode ver, você pode simplificar os dois πs e você chega que a frequência de A tem que ser igual à frequência de B. Então, esse é o esqueminha que a gente tem para pro sistemas acoplados pelo eixo de rotação. A frequência de rotação dos dois é igual. Porém, cada um vai ter a sua velocidade. Tá? Por que cada um vai ter a sua velocidade? Porque na hora que você analisa a velocidade de cada um, você pega pela extremidade aqui, por exemplo, esse, esse disquinho menor, opa, esse aqui tá muito grande. Esse disquinho menor aqui, ó, ele tem que ter uma velocidade menor. Se eu pegar a mesma posição aqui do outro, ó, o outro tem uma velocidade maior. Por quê? Pela diferença do raio, né? Fica muito nítido na hora que a gente faz o desenho aqui, relacionando com o raio, né? O raio desse cara aqui, ó, ele é menor. Então, é óbvio que ele vai ter, ó, o raio desse vai até aqui a sua extremidade e o raio do disco maior, ele vai até a outra extremidade, ó. Então, se você tem raio diferente, com certeza você tem velocidade diferente, porque como que é a equação para velocidade linear? E aí eu vou fazer de azul aqui. A velocidade linear, a gente viu que é 2π vezes F vezes R. Então veja que é dependente do R, né? Ó. Se o raio é diferente, então com certeza a velocidade de A é diferente da velocidade de B. Então veja que é um esqueminha ao contrário do anterior, né? O anterior você tinha que a velocidade linear era igual e a velocidade angular era diferente, unidos pela extremidade, né? Agora, unidos pelo eixo de rotação, você faz essa troca. Agora, a velocidade angular, que é igual, e a velocidade linear é diferente. Partindo disso, a gente consegue resolver vários exercícios com relação a esses sistemas acoplados, que eu vou fazer alguns com vocês, principalmente aqui nesse módulo 42. Tem os dois primeiros aqui que eu vou realizar a solução junto com vocês, certo? Eu salvei essa tela que eu acabei rabiscando aqui, qualquer coisa depois eu posso passar para vocês, tá? Mas vamos lá, tentar resolver aqui os nossos probleminhas. E aí o que a gente pode resolver aqui o que eu vou resolver não tem alternativa, é de solução, então eu vou mostrar a solução aqui para vocês, que não deixa de ser sistemas acoplados, apesar de estar no módulo 42, ele tem a ver com o conteúdo da física da bicicleta, tá? Vamos lá, duas polias XY integradas por uma correia, tem raio respectivamente 10 e 20, como mostra a figura. As polias estão em rotação e a correia não desliza. Ou seja, quando ele fala que a correia não desliza, ele afirma para mim que, que a velocidade. Não vou usar desse jeito, não, peraí. Caraca. Então é isso que ele quer dizer quando a correia não desliza, tá? A velocidade da correia é constante, beleza? A polia X efetua 2 voltas por segundo. Isso é a frequência, tá, pessoal? Ó, voltas por segundo
quando tiver escrito desse jeito, quer dizer que é a frequência. Frequência, deixa eu colocar em maiúsculo. Frequência de rotação, tá? Então, nesse caso, já pode sair em hertz, tá certo? Então, esse 2 voltas por segundo, na verdade, é 2 hertz. Calcule a velocidade linear de um ponto da correia. E veja que ele não pega de um ponto específico, ele pega de qualquer ponto. Por quê? Porque ele sabe que a velocidade vai ser igual para todos os pontos, tá? Então, a velocidade linear, 2π vezes r vezes t, dividido por t, ou 2π vezes r vezes f. É claro que eu tenho a frequência, então você vai pela segunda equação, né? Que é essa daqui. E aí ele calcula 2π vezes f vezes r, no caso ele pegou o do x. Por que do x? Porque você tem a frequência da polia x, né? 2 é 2, π ele fala para usar igual a 3. 2 da frequência, que está em hertz, e aí você tem 20 centímetros. E no caso, como ele quer a resposta em metros por segundo, você passa esse 20 aqui para 0,2, tá certo? Passando para 0,2, aí você chega no resultado de 2,4 metros por segundo. Então, muito detalhe nisso. Aqui a polia está em centímetros, porém a velocidade em metros. Então, você faz a adaptação da unidade, tá certo? E aí depois ele quer saber, ó, o período de rotação da polia Y. Bom, você sabe que a velocidade das duas tem que ser igual, como a gente viu sistemas acoplados desse jeito, ó. A velocidade de um é igual à velocidade do outro. Portanto, basta você trazer o resultado de velocidade da outra polia e colocar aqui, né? Ou então você faz igual ele fez. Ele montou F vezes R é igual a F vezes R. Só que aqui no lugar do F, o que ele colocou? Ele já colocou 1 sobre T, porque é a relação entre período e frequência, né? Eu sei que a frequência é igual a 1 sobre T. Então, ao invés dele colocar aqui nessa expressão, ele colocar F de A vezes R de A é igual a F de B vezes R de B, ele colocou F de A vezes R de A é igual a 1 dividido por T de B vezes R de B. Ele trocou a frequência por 1 sobre período. Foi isso que ele fez, né? E a gente sabe que é 1 sobre período. E aí, fazendo essa adaptação aí, ele chegou que aí o TB é o que a gente gostaria de calcular. Fazendo essa adaptação, então ele chegou que o TB vale 0,25. No caso ali na resolução, que é esse TB que a gente quer calcular, certo? Então veja que os sistemas acoplados não são tão difíceis assim. Basta você perceber qual é o tipo de movimento que eles vão fazer, se são unidos pela extremidade ou pelo eixo de rotação. Beleza. O outro que eu falei que ia resolver junto era o 2. E o 2, a gente tem também a mesma ideia de sistemas acoplados pela extremidade, só que agora, ó, você tem a engrenagem aqui, o disco maior, que é a betorneira, que ela vai rotacionar, e você tem o disco menor, que sai do eixo do motor. Então, o ponto de contato entre eles é a parte de fora, o que nos indica que a velocidade linear deles vai ser a mesma. Bom, vamos ler o problema, né? Para misturar o concreto motor
3,5 HP tem solidária ao eixo uma engrenagem de 8 centímetros. Essa engrenagem menor aqui, então, tem raio de 8 centímetros, tá? Que se acopla a uma grande cremalheira em forma de anel, com 120 centímetros de diâmetro. Então, detalhe, ele fala diâmetro, você teria que usar o raio, então é a metade, né? Fica atento a isso. A equação é frequência vezes raio. Perdão. A equação é frequência vezes raio. Então, se você tem os dois diâmetros, você sabe que você tem que usar o raio que é a metade. Então, é 4 centímetros e 60. Fixa ao redor do tambor do misturador, né? Quando o motor é ligado, seu eixo gira com frequência de 3 Hz. Então, o motorzinho menor aqui, ele já está passando a frequência de rotação, ótimo. Nessas condições, o casco do misturador dá um giro completo em. Então, aqui também ele quer saber o período. Por quê? Dá um giro completo, a gente sabe que é período, tá? Então aqui é o período de rotação. Então ele quer saber o T, tá? Você pode fazer a mesma jogadinha que você fez no exercício anterior. Na hora que você joga aqui a equação, você já pode trocar o F2 aqui por 1 sobre T, tá ok? Eu acho que fica direto a solução também. Mas veja que sistemas acoplados agora pela extremidade, só que unidos pela lateral, você parte do mesmo princípio, que a velocidade de um tem que ser igual à velocidade do outro. Troca as equações. Aqui você já não precisaria nem colocar mais esse 2π, porque você sabe que vai simplificar esses 2π, tá certo? Então, simplificando os 2π, F1, R1, F2, R2. Basta trocar os valores que você tem. E aí, de novo, aqui nessa frequência 2, o que você pode fazer? Opa, perdão. O que você pode fazer? Você pode colocar 1 sobre t. E aí você vai sair direto aqui nessa relação, que vai dar 5 segundos. Tá certo? Então, veja que não é difícil. Aliás, eu acho até mais fácil esses esqueminhas de sistemas acoplados, se comparado com o movimento circular que a gente estava analisando, nos módulos anteriores, né? Módulo, inclusive esse exercício é referente ao módulo anterior. Beleza? Até agora tudo bem aí? É um pouco difícil, mas dá. Na verdade, o que você tem que prestar atenção, ficar atento aqui é qual tipo de sistema de rotação que você tem, né? Por exemplo, se é eles unidos pela lateral com uma corrente ou igual o sisteminha anterior, que eles estão unidos pela lateral em contato um com o outro, ou se você tem um sisteminha de rotação juntos pelo eixo. Deixa eu ver, talvez aqui no, ó, aqui você tem uma mistura dos dois, ó. Então, ó, esse disco menor tá ligado com esse disco aqui pela extremidade, então a relação deles você vai fazer como? Da velocidade linear de um igual a do outro. Só que, ó, esse daqui com o de trás, que ele tá falando que é a roda, então aqui já é um sistema de bicicleta, tá ligados pelo eixo de rotação. Então, o que você vai falar? Que a frequência de um é diretamente a frequência do outro, que é igual, né? Então, é isso que você tem que perceber, ó. Assim como esse sisteminha aqui dessa imagem, ó. Tá certo? E esse aqui é um sisteminha é uma bicicleta de alta performance, porque a coroa onde ele vai fazer a rotação, ela é bem menor do que a de trás, ó. Isso vai fazer com que a velocidade que a de trás vai rodar é bem maior, mas é a mesma velocidade do pneu, né? Então aí, ó, que quer dizer,
é bem maior do que essa, é igual do que essa, só que a velocidade do pneu vai ser bem maior do ponto P, porque ele tem um raio maior, né? Deixa eu ver se tem algum outro pra gente resolver. Poderia ser aquele mesmo, acho que é o único que vai aparecer. Ó, sistema coroa, catraca, que já mostra o sistema de troca de marcha, para você calcular qual que é o sisteminha de marcha que você vai, que melhor vai atualizar, vai poder usar como sistema de marcha, né? Agora, se a gente quiser calcular esse daqui, ó, vamos calcular ele aqui agora. A figura mostra uma bicicleta incomum, no qual o raio da coroa é muito menor do que o da catraca, sendo que essa gira solidária à roda traseira. O que é solidária? Gira em conjunto, né? Então a catraca aqui de trás gira junto com a roda, né? Então a rotação delas é a mesma. Porém, a gente sabe que a velocidade vai ser diferente. Qual velocidade? Se eu pegar um ponto, um ponto aqui nessa catraca, o sisteminha do ponto P vai ter uma velocidade bem maior do que o sisteminha aqui da catraca, tá certo? Porque ela tem um raio maior, como a gente viu anteriormente, tá? Bom, vamos terminar de ler. Suponha que os raios da coroa, catraca e da roda são, então, respectivamente, aqui tem o raiozinho 6, aqui o raio já é 24 e aqui o raio da roda 40, né? Quando a coroa realiza 2 voltas por segundo, então ele está passando a frequência da coroa. A frequência da coroa é 2 voltas por segundo, já é 2 Hz. Então é isso que você tem que ficar atento também, 2 Hz. Tá? O ponto P no pneu traseiro da bicicleta gira com velocidade escalar D. Então ele quer saber a velocidade V do pneu, do ponto P. A velocidade V ali vai ser V igual 2π, eu já vi que ele deixou tudo em função de π, né, nas respostas, então 2π vezes F vezes R, né? O R eu tenho, então esse aqui dá para eu calcular, só que falta a frequência de rotação. Porém, eu sei que a frequência de rotação é a mesma da catraca, né? Então, como é que eu descubro a frequência da catraca? Pela frequência da coroa. Então, aí você faz uma segunda relação aqui. Essa solução estou fazendo do lado de cá, mas é do número 2 aqui, tá? Então, você usa a segunda relação, que é a velocidade da catraca é igual à velocidade da coroa, tá? Portanto, a frequência da catraca vezes o raio da catraca tem que ser igual à frequência da coroa vezes o raio da coroa, né? Qual que é a frequência da catraca? Ele já falou ali para mim, 2 Hz, 2 voltas por segundo. O raio da catraca, 6 centímetros, posso deixar em centímetros. Frequência da coroa, é isso que eu quero saber. Por quê? Porque aí eu vou pegar essa frequência da coroa e jogar aqui, tá? Vezes o raio da coroa, que é 24, né? Fazendo essa relação, fica frequência é igual 6 vezes 2, 12, dividido por 24, né? Então vai dar uma frequência que é 0,5 Hz. E aí você vai usar essa frequência agora na você vai usar essa frequência aqui agora na equaçãozinha da velocidade do seu sisteminha acoplado pelo eixo, que é da catraca com a roda. Velocidade é igual a 2π vezes a frequência, que é 0,5, vezes o raio, que é 40, tá? Então, tem uma velocidade que é 2π vezes aí 0,5 vezes 40 é dividido 29. por 2, né? Que é 20.
Então aí você tem que ver, é igual 20 vezes 2 dá 40 pi. Lembrando que eu usei o raio aqui em centímetros, então essa unidade está em centímetros por segundo, tá certo? Que é a resposta do nosso probleminha. E a gente tem essa resposta ali, tá? Tranquilinho? Então, aparentemente, não é tão difícil assim, né? Veja que você busca a informação da frequência de 1 na relação que você usou aqui. Então, primeiro eu faço coroa e catraca, depois catraca e roda, né? Aqui, coroa e catraca, partindo das velocidades serem iguais, você chega naquela equação FR igual a FR, tira a frequência da catraca daquela relação e usa ela para fazer a velocidade da roda, porque a velocidade da roda com a catraca tem mesma frequência. A relação da catraca com a roda é de mesma frequência. Por isso que eu peguei a frequência da catraca e joguei na frequência da roda, porque elas unidas pelo mesmo eixo têm a mesma frequência de rotação. Certo? Certo. Então aí chegamos aqui, resposta C, como já havíamos analisado. Beleza? E é isso, pessoal. Sistemas de eixos acoplados, eles são sistemas de discos acoplados é mais simples do que a gente está percebendo, né? Ele não é tão complicado assim. Basta prestar atenção, igual eu falei, no nosso sistema de rotação. Qual que é o tipo de movimento que você tem com relação à junção dos seus discos, se é pela extremidade ou se é pelo eixo de rotação. Tudo bem? Os probleminhas que a gente tem nessa semana, que já é a semana 8, aliás, já faz parte da avaliativa 3, então a semana 8, 9, 10 e 11 faz parte da avaliativa 3 já. Então, o que vocês fizerem essa semana de física já vai estar contando para a última nota, né? E aí já tem bastante situação lá na listinha desses sistemas acoplados. Então, parte desse princípio que eu falei para vocês. Analisa a rotação, vê qual que é o tipo de sistema, se a rotação é pelo eixo ou se a rotação é pela extremidade, e aí você faz as afirmações, como a gente viu. Se for pela extremidade, velocidade linear igual, velocidade angular diferente. Se for unidos pelo eixo de rotação, aí é o contrário. Velocidade angular é igual e velocidade linear é diferente. Tá certo? E aí você consegue resolver praticamente todos os esqueminhas de sistemas acoplados desse jeito. Fechou? Bom, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? É tranquilo, eu acho. Eu só tenho um Tranquilo? pouco de com esse negócio de interpretação de questão mesmo. Então, geralmente aqui nessa parte você vai ter muito desenho, né? Como você pode ver. Você vai ter muito esqueminha onde o desenho vai te ajudar, né? Então, Uhum. caso o texto esteja um pouco complicado, você olha no desenho e veja se eles têm uma corrente, uma correia que liga os dois. Aí você já sabe que é o primeiro caso, né? Sistemas acoplados pela parte de fora. Ou se eles Sim. estão juntos assim, rodando ao mesmo tempo. Ó. Aí você já sabe que é o segundo caso, acoplados pelo eixo de rotação, né? Uhum. Por exemplo, ó, a coroa aqui com a catraca está unidos pela corrente. Então a gente tem o primeiro caso. A catraca com a roda pelo eixo de rotação. O pedal com a coroa também é pelo eixo de rotação, né? Porque ó, cada volta que o pedal completar, a coroa completa uma volta também. Então, você poderia ter uma outra pergunta nesse problema aqui, por exemplo, quantas voltas o pedal vai dar, né? Quantas voltas o pedal vai dar? A resposta já está no enunciado, ó. 2 voltas por segundo. Ué, como assim? Porque ele tem a mesma frequência de rotação da coroa.
Se ele está falando que a coroa realiza 2 voltas por segundo, é porque o pedal realiza 2 voltas por segundo. Entendeu? Quando eles estão unidos pelo eixo central, a frequência é igual. Então a frequência da coroa é a mesma do pedal. A frequência da catraca é a mesma da roda, certo? Conforme você vai lendo e percebendo essas situações, vai ficando mais fácil de você interpretar qual é a equação que você vai pegar, qual a relação que você vai pegar. Entendeu, Marcos? Aham. Beleza. Sim, entendi. Se alguém quiser, como a gente tem um tempinho agora, se alguém quiser saber a notinha das avaliativas, eu mostro para vocês. Das avaliativas não, do semana 5, 6 e 7. Eu tenho aqui. Quem quiser, escreve aí no chat que quer saber a nota e eu mostro. Não vou mostrar de todo mundo, porque às vezes alguém não quer que apareça a sua. Então eu não vou compartilhar aqui o meu arquivo. Mas se alguém quiser saber a nota, dá um salve aí no chat que eu copio e colo para vocês. Tá, as meninas mandaram aí, peraí que eu já vou pegar de vocês. Ó, tá na ordem, tá? Semana 5, 6 e 7 e a nota da avaliativa 3. Entendeu? Então eu vou mandar na ordem para vocês. Semana 5, 6 e 7 e a quarta nota é a nota da avaliativa 2. Quem mais pediu aqui? Tícia. A nota que vai para o Galileu é a última nota aí, tá? Certo, pessoal? Bom, chegamos a 1 hora de aula praticamente. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, mais nenhuma relação aí com a Ô, matéria. senhor, Oi. o senhor já postou essa nota? Não, vou postar hoje à tarde. Você pode me enviar também? Envio. Obrigado. Aí.
Tá na ordem, viu, Gabriel? Tá semana 5, 6 e 7. E a última nota é a nota que vai pro Galileu, da avaliativa 2, certo? Mandei no bate-papo aí pra você. Confere aí. Não, também pediu, peraí, vou mandar pra você. João, teve um probleminha aí, hein? Você finalizou as entregas lá? Que pra mim aparecem essas notas aí. Depois você tenta conferir lá no seu Moodle se a entrega foi definitiva. Vou até conferir de novo para ver. Finalizou ontem. Ontem não, ontem já te estourou o tempo, João. Era até domingo passado. Ah, eu vou conferir de novo. Tem que ficar atento aos prazos. Pois é, então, se você faz, mas não envia, para mim não aparece nota nenhuma. Entendeu? Eu vou ver com a direção e a coordenação, ver se pode aproveitar a nota, porque o prazo dessa atividade era até domingo passado. Tô fazendo o primeiro A primeiro? Não, tô fazendo de quem tá me mandando mensagem no chat. Quem estiver me mandando mensagem no chat, eu tô mostrando a nota. Quem mais pediu aqui? Peraí. Você quer a sua, Gabi, também? Vou mandar pra você. Peraí. Tá na mão aqui. Bom, tá na ordem, né? Como eu falei. Semana 5, semana 6, semana 7 e nota avaliativa. Tá nessa ordem, tá? Bom, é isso, pessoal. Quem conferir depois, olha no Galileu, que eu vou postar as notas hoje à tarde para vocês verificarem a nota de física. E aí já faz as contas. Você tem nota 1, nota 2, já faz as contas aí quanto que você vai precisar tirar na nota 3, para você não ficar de recuperação, né? Então, somando as três, você tem que ficar no mínimo com 18, né? Para você ficar com média 6 no bimestre. Então, soma as duas notas aí, vê quanto que deu. Quanto mais perto de 18, menos você precisa na avaliativa 3. Quem ficar com menos de 8, somando as duas notas agora, já está de recuperação automática. Não tem como você buscar, mesmo que tire 10, né, na avaliativa 3. Acredito que não é o caso de ninguém, mas dá uma conferida, não custa. Tá bom? Bom, no mais, cheguei ao final da aula. Qualquer coisa, mande mensagem na agenda Edu, ou a quem tem outro caminho para falar comigo pode mandar mensagem também, que eu respondo sempre que possível, tá? Bom final de semana para vocês, boa semana que vem e até na próxima sexta-feira. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Bom fim de Falou, semana senhor. pra você. Bom final de Falou. semana. Igualmente, pessoal. Até mais.